Boa noite a todos. Bom, em primeiro lugar, a gente gostaria de agradecer a presença de todos vocês nessa noite. Agradecer a equipe do domingo à noite, dessa atividade, por ter cedido o espaço para a nossa abertura do 12º Amarte. O Amarte é um encontro que tem já 12 anos e nele a gente tem a parte de estudos e exalta sempre a parte artística também, valorizando aí tanto a parte de arte espírita, como também a arte não espírita também. Esse ano o tema é Daqui Só Se Leva o Amor, que o Edgar vai falar para a gente mais daqui a pouquinho. Eu gostaria de agradecer a presença dele desde agora, o Edgar Artão, que é da cidade de Ribeirão Preto, e eu gostaria de chamar o Durvanil para poder fazer a prece. E antes, assim, a questão do Amarte, a intenção do evento é finalizar o ano, com as atividades, envolvendo todos os departamentos do centro, Então, desde a parte assistencial, o CAEC, as proletárias, aqui do centro, o Grêmio, a Mocidade, a Campanha Alta de Souza, todos os grupos de atividade, a Turma do Riso também, Então, a intenção é reunir todo mundo dentro desses dias que a gente vai estar junto. Então, eu gostaria de chamar o Durvanil para poder fazer a prece de abertura. Boa noite a todos. Bem, nós estamos abrindo um evento do ano de 2017 e aqui eu estou para fazer a oração de abertura. Mas como o Amarte de ser o encontro de amor e arte, estudos, amor e arte da doutrina espírita, então eu vou dizer assim, no coletivo, mas que cada um vai entendendo o que eu tenha falado no individual para cada um. O tema do Amarte é Daqui Só Se Leva o Amor. E eu digo que eu aqui estou para o Amarte. Um amor que eu estendo a todos que estão aqui na noite de hoje, na abertura do 12º Amarte. Vamos nós, nesse instante, então, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, no sentido de unir os nossos corações, unir as nossas emoções, para que, unidos, sejamos amigos e, como amigos, nós realmente façamos do nosso encontro um encontro de amor. Para amanhã, no programa Momento Espírita, estaremos lendo a nossa mensagem Dezembro chegou. E é pensando nesta mensagem que nós vamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos, pedindo que realmente o nosso dezembro seja como todos os dezembros, cheios de amor, de paz, de alegria, de musicalidade no ar. E que a nossa noite também assim seja. Oremos dizendo: Pai nosso, que está no céu e em toda parte, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas assim, como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, agora e sempre, e que assim seja. Com esta oração, pedimos a Deus e a Jesus que os amigos espirituais envolva o orador da noite, para que a sua mensagem daqui só se leva o amor, seja realmente entendida e que alcance o entendimento e o coração de todos nós. Que assim seja. E eu gostaria de chamar então o Edgar, que vai falar um pouquinho mais sobre esse tema. Tá? Seja bem-vindo, Edgar. Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Quero, antes de mais nada, dar-lhes as boas-vindas, agradecendo o generoso convite que recebemos do Vitor em retornarmos aqui mais uma vez. A organização desse evento que sempre nos surpreende, sempre nos inspira e nos motiva ao melhor. A temática, de certo, nos alcançará os corações, porque traz elementos a nós outros indispensáveis. Sem o amor, reconhecemos que nada poderíamos ser, e graças a ele já somos. Portanto, refletir sobre uma temática tão contemporânea, já que falta amor no mundo, é uma questão crucial para o desenvolvimento de nossas tarefas cotidianas. Os convido, portanto, a partir de hoje a participarem das reflexões que serão trazidas durante essa semana de luz e essencialmente durante essa semana de amor. Que Deus os abençoe a todos mais uma vez. Édipo Rei é uma peça de dramaturgia grega classificada como tragédia. Foi escrita em 427 anos antes de Cristo, por Sófocles, reconhecido o maior escritor de tragédias gregas que se tem notícia. O grande filósofo Aristóteles, em seu livro Poética, irá ali afirmar que Édipo Rei é de fato a representação clássica das tragédias gregas, que tinham como objetivo provocar a compaixão e o temor como elementos propiciadores do aprimoramento dos sentimentos humanos. Em linha geral, era essa a tônica das tragédias escritas até então. Édipo Rei narra a epopeia de Édipo. Ele, filho do rei Laio e da rainha Jocasta, ele, rei de Tebas, e sua esposa. A princípio, depois de constituírem família, foram consultar um oráculo, a fim de que pudessem ali saber um pouco mais sobre o futuro e a sorte que os deuses lhe reservariam. Uma vez consultando o oráculo, Laio, o rei de Tebas, é advertido dizendo que caso eles tivessem um filho, toda a vida deles
seria marcada por desgraças e acontecimentos dos mais dolorosos. O filho, segundo o vaticínio do oráculo, iria matar o próprio pai e casar-se com a própria mãe. Entretanto, o desejo dos dois superava a má sorte que lhes era reservada. Decidem ter o filho e o têm de fato. Entretanto, Laio, tão logo vê o menino, recorda das profecias do oráculo e, cercado de remorso, decide dar um fim no próprio filho. Fura-lhe os calcanhares, amarra-os com uma corda e abandona o recém-nascido numa floresta. Entretanto, o recém-nascido é encontrado e levado a Políbio, rei de Corinto, que o adota e cuida dele como sendo o próprio filho. Cresce cercado de atenção, de educação, de cuidado e de amor. Entretanto, no final da vida de Políbio, ele diz a verdade a Édipo, cujo significado é pés inchados. Daí deriva o seu nome em função das feridas que ele, quando recém-nascido, apresentava. E Políbio, então, conta que ele fora encontrado e adotado, encontrado na floresta e adotado, mas que ele não sabia mais nada a respeito da vida de Édipo. Este decide saber algo mais e acaba então dirigindo-se a Tebas, a fim de que lá pudesse encontrar maiores informações. No caminho de Corinto a Tebas, se defronta com uma carruagem, devia ser uma carruagem real, dada a sua importância, a sua magnificência, e de fato a carruagem era dirigida por Laio, o seu pai biológico. Laio, orgulhoso, exige que Édipo saia do caminho a fim de que ele pudesse continuar a jornada. Os dois discutem e começam a brigar. Nesse momento, Édipo acaba por matar Laio, o seu pai biológico, sem o saber. Continua a jornada. E ele então se depara com a conhecida figura mitológica, a esfinge, metade leão, metade mulher. Era a esfinge temida por todo o povo de Tebas, que provocava bastante infortúnio à população e acabava por devorar todos os viajantes que, de alguma forma, por lá atravessavam. Édipo, frente a frente com a esfinge, temia também pela sua sorte. Entretanto, a figura mitológica, antes de devorar os viajantes, lançava um enigma: decifra-me ou devoro-te. Era essa a proposta da esfinge, da figura mitológica, metade leão, metade mulher. Diante de Édipo, a esfinge o desafia: decifra-me ou devoro-te. Qual a criatura que pela manhã tem 4 pés, que ao meio-dia tem 2 e à tarde tem 3? Então logo ela termina e apresenta o desafio, Édipo já o soluciona dizendo: é o homem.
É o homem e a sua trajetória na vida. É o homem que, na manhã de sua existência, na vida de infância, engatinha usando pés e mãos, sustentando-se sobre 4 pés, portanto. Ao meio-dia, na sua vida adulta, igualmente se sustenta sobre 2 pés. E mais tarde, na sua velhice, irá se utilizar da bengala, caminhando assim com os 3 pés. A esfinge, que jamais tivera um enigma decifrado, acaba por suicidar-se, perdendo o sentido de suas propostas enigmáticas, já que Édipo havia decifrado. Alcança Tebas, finalmente, e é elevado à figura de rei, sobretudo por ter destruído a temida esfinge. Lá, por força das circunstâncias, Édipo se casa com Jocasta, a própria mãe. A tragédia não termina aí, porque ambos têm outros filhos. E uma grande peste se instala pela cidade de Tebas. Édipo rei, consultando o oráculo, acaba descobrindo que o causador da peste era ele mesmo. E toda a sua história finalmente é desvendada. Jocasta, igualmente sabendo do infortúnio, enforca-se, suicidando-se. Édipo, chegando nos aposentos e encontrando a própria mãe e mulher morta, decide, num acesso de fúria, arrancar os próprios olhos. E com isso, enceguece-se, recusando a enxergar a verdade. A história, de fato, é das mais dramáticas e ainda hoje apresenta requintes de roteirização bastante discutidos e utilizados no mundo da dramaturgia contemporânea. É uma história por demais trágica e dramática e que exige da nossa parte, talvez nesse momento, algumas considerações. Sobretudo, num aspecto em particular. Porque a história de Édipo tem suscitado em vários campos da filosofia, da psicologia, sobretudo da psicanálise, reflexões bastante interessantes. Entretanto, gostaria de destacar um aspecto que nem sempre é trazido, mas que serve-nos de cogitações talvez interessantes. Trata-se da figura mitológica da esfinge. Ante a presença de Édipo, e mais uma vez ela lança um enigma com a proposta decifra-me ou devoro-te. A proposta colocada ali pela esfinge sintetiza a trajetória humana, sintetiza a caminhada do ser humano em sua existência, mas apresenta essencialmente uma característica fundamental às nossas cogitações, que muitas vezes hoje, muitos de nós, para não dizer quase todos nós, fazemos. A vida parece que tem sido para nós ainda hoje um grande enigma. Parece que não temos conseguido decifrá-la. E por conta disso, invariavelmente, também nos parece que somos por ela devorados. Há a presença mitológica invisível da esfinge na existência de cada um de nós. Quando nos pergunta
qual o sentido da vida, para que a decifremos, para que a saibamos, para que, em a compreendendo, possamos então imprimir à vida mais vida. Equivale a dizer que também parece-nos que, incapazes de compreender a vida em sua magnitude, o homem tem se perdido. E o homem se perde porque não compreende de fato a sua destinação gloriosa. Porque não somente não a compreende, como a desconhece. E por isso mesmo não a busca, tampouco muitas vezes busca sabê-la. A vida para muitos de nós é uma grande incógnita. Ainda é, tal qual a figura mitológica da esfinge, um enigma indecifrável. Somos devorados pelo tempo, somos devorados por manifestações diversas do hedonismo, somos devorados pela cultura do ter, pela cultura das sensações, devorados pela falta de compreensão da utilidade de nós mesmos. Somos devorados pela falta de vida dentro da nossa existência. Ora, entendendo que vida é diferente de existir, deve haver uma significância profunda que precisa ser de fato respondida para acalentar as nossas muitas inquietações e angústias vivenciais, a começar pelos grandes questionamentos da humanidade: de onde viemos, para onde vamos, o que estamos, afinal de contas, fazendo aqui? Parece que a nossa utilidade e significância profunda ainda não é compreendida. O que é, evidentemente, entendido para nós espiritistas de uma outra forma. Entendendo as noções da imortalidade, compreendendo a força da reencarnação no aspecto educativo, pedagógico e transformador de toda a criatura, acabamos sabendo e reconhecendo que a vida é mais do que existir. Quando o benfeitor Emmanuel, estudando essa questão, escreve uma página de estudo muito apropriada, intitulada Existimos, no livro Palavras de Vida Eterna, na lição de número 104, ele vai afirmar que tudo aquilo saído do hálito criador de Deus existe. Existe a pedra, existe a planta, existe o animal. Entretanto, Emmanuel vai afirmar, em sentido espiritual, viver é muito diferente de existir. Conclui ele afirmando: a vida é a experiência digna da imortalidade. A vida é a experiência digna da imortalidade. Ora, reflexionando sobre essa assertiva de Emmanuel, como poderemos entendê-la um pouco mais profundamente? Para isso trago, amigos e amigas, uma passagem das mais belas de Jesus no Evangelho de João, no capítulo de número 10. Jesus se apresenta como o bom pastor. Jesus, nesse capítulo 10, vai afirmar: eu sou o bom pastor. Todo aquele que entrar através de mim, porque eu sou a porta, salvar-se-á. E poderá entrar e poderá sair e encontrará novas pastagens. Porque o bom pastor
conhece as suas ovelhas, e eu conheço as minhas pelo nome, e elas me conhecem pelo som da minha voz. Eu sou o bom pastor, e eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. A afirmativa de Jesus é das mais significativas, de certo. Sabemos que em todo o Evangelho não há uma única passagem que seja destituída de significados profundos, de simbolismos importantes e igualmente profundamente reflexivos. Jesus se apresenta para nós como o bom pastor, dizendo que veio para nos dar vida e vida em abundância. Como ainda permanecemos aprisionados à existência, como ainda temos compreendido a nossa vida, confundindo-a com a existência, e equivale a dizer mais uma vez, que é aquela compreendida entre nascimento e morte, entre berço e túmulo. Existência esta que muitas vezes apenas tem como objeto de preocupação a vida fisiológica, que se resume essencialmente em comer, em beber, em dormir, em fazer sexo, em procriar. Esta é a vida do automatismo, do condicionamento robotizado a que muitos de nós nos entregamos. A vida passa num átimo e quando nos damos conta, ela simplesmente já passou. Já passou e nós muitas vezes perdemos a ideia de como a aproveitamos essencialmente. O médico psiquiatra George Ritchie, na Segunda Guerra Mundial, é internado num hospital militar. Tinha 20 anos, recém-matriculado na escola de medicina. Ali, ele começa a apresentar graves sintomas da pneumonia dupla e acaba por falecer. Entretanto, 2 médicos afirmam e atestam a sua morte, mas ele morre apenas por 9 minutos. Depois de 9 minutos, por aquilo que muitos vão chamar de milagre, ele revive e ressuscita. Então, logo ele ressuscita, ele já em poucos dias se recupera e narra a experiência que transformaria a sua existência. Aquela experiência da quase morte que durante 9 minutos ele conheceu uma outra realidade para ele, tão fundamentalmente importante, que o transformou por completo. Narra que tão logo ele, padecendo o suposto fenômeno da morte, se vê fora do corpo, conversa com os médicos e os escuta, entretanto os médicos não respondem a ele coisa alguma. Começa a caminhar pelo hospital encontrando pessoas e outros médicos e outras enfermeiras, e também fala com eles e ninguém responde. Ele não se dá conta, volta ao leito onde estava e vê o próprio corpo. Ali se dá conta de que ele morreu. E nesse instante uma luz de intenso brilho ofusca-lhe a visão. Aos poucos, ele começa a enxergar este ser, um ser luminoso que irradiava amor, e ele se sente muito confiante e seguro. Acreditava, como ele acreditou, que esse ser era Jesus Cristo. Ele, muito católico, acreditou que aquele ser luminoso era Jesus. E ele vai ter com ele algumas palavras. E o ser
espiritual lhe responde, aliás, lhe pergunta naquele instante: o que tens feito da tua vida? Ele cai em si mesmo e começa a buscar na sua memória alguns traços mais significativos de sua existência. Queria apresentar a esse ser luminoso alguma realização importante que justificasse a pergunta que ele fazia. Entretanto, ele não conseguiu. Não conseguiu e não disse coisa alguma, senão: eu fui escoteiro quando criança. O ser espiritual ri e faz uma outra pergunta: quanto amor você colocou na sua vida? E ele igualmente, rememorando fatos, experimentando sentimentos e emoções que ele desconhecia, acaba por dizer: nenhum. E o ser volta a lhe perguntar, questionando definitivamente: quanto amor da sua vida você deu aos outros? Ele imediatamente diz: nenhum. O ser diz: então volta a viver e dá amor, porque só dando amor é que você terá uma vida de verdade. Passaram-se ali os 9 minutos e ele ressuscita dessa situação de quase morte. Decide, opta como especialização a psiquiatria e dedica a sua vida inteira ao auxílio de enfermos com distúrbios emocionais, psicológicos, mentais de uma maneira geral. Escreve vários livros, é reconhecido internacionalmente pelo seu empenho, pelo seu esforço e pelo seu estudo na área de psiquiatria. Aqui no Brasil, nós conhecemos o livro dele, Voltar do Amanhã, que narra essa experiência de quase morte e como isso transformou a sua vida, e como igualmente ele conseguiu colocar dentro dele mesmo a abundância do amor. Quando Jesus nos oferece a abundância de vida, ele nos dá outras propostas existenciais. Jesus nos oferece plenitude sob todos os aspectos. Jesus nos oferece a plenitude de sentido, a plenitude existencial, a plenitude de propósitos e objetivos, a plenitude de luz, mas essencialmente a plenitude de amor. É Jesus que imprime, portanto, em nossas vidas um significado que até então não tínhamos, um sentido que passamos a ter e compreender que sem ele não temos vida, senão apenas a fisiológica, e sem ele não temos especialmente o amor. Eu não sei se os amigos conhecem a história do burrinho. Eu vou contar aqui a história de um burrinho. Tão logo a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o burrinho, um pequeno jumentinho que sabemos ser aquele narrado pelas escrituras que nunca houvera sido montado, o burrinho retorna à sua casa e encontra a mãezinha e diz: mamãe, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Você não sabe o que me aconteceu, mas nunca eu recebi tanto amor. Mamãe, quando eu entrava na cidade, as pessoas batiam palmas para mim. As pessoas ovacionavam, me jogavam perfumes, flores, colocavam um manto de plantas para que eu pudesse por ele atravessar. Mamãe, eu só ouvi coisas boas. Todo mundo dizendo sobre o amor.
todo mundo dando hosana às alturas. Mamãe, eu nunca fui tão feliz. E eu quero dividir essa minha alegria com você. A mãe, como todas as mães, sabendo a verdade de todas as coisas, diz assim: meu filho, me diz uma coisa, você carregava alguém quando entrou na cidade? O burrinho diz: sim, mamãe, carregava. Carregava um certo nazareno de nome Jesus. Aí mamãe diz: então amanhã você vai fazer o seguinte: amanhã volte à cidade, faça o mesmo percurso, entretanto não carregue ninguém. Faça o que eu estou lhe pedindo, volte e me conte o que aconteceu. No dia seguinte, o burrinho volta, cabisbaixo, triste, abatido, machucado, ferido. Mamãe, eu não sei o que houve. Ao contrário de ontem, hoje eu fui ofendido e xingado, agredido. As pessoas me bateram, me chutaram, me enxotaram da cidade, me expulsaram de lá a esconjuros. E eu sinceramente, mamãe, não entendo por quê. Ontem eu fui tão bem tratado e hoje parecia um animal ignorado, vencido, um cão sem dono. Por que, mamãe, isso aconteceu? Ela diz: meu filho, sem Jesus você não passa de um burrinho. Eu fico me perguntando quem somos nós sem Jesus. Eu fico me perguntando o que seria da nossa vida sem Jesus? O que seria de nós sem o amor do Cristo? Sem senti-lo e vivê-lo? Sem sabê-lo, o que seria de nós? Os Espíritos afirmam que a vida essencialmente é amar. Viver é amar. E viver é amar porque dá sentido à vida o amor que damos aos outros. Dá sentido à vida o bem que podemos fazer aos outros. Esse é o significado da vida eterna. Quando Jesus é interpelado pelo doutor da lei, naquela que talvez seja de todas a mais bela parábola, só encontrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a parábola do bom samaritano, o doutor da lei, em se aproximando do mestre Jesus, pergunta-lhe: mestre, o que necessitamos fazer para herdar a vida eterna? Sabia-se que, como doutor da lei, ele próprio, evidentemente, deveria saber a resposta à sua pergunta, afinal de contas, era um estudioso das letras de Moisés, das Escrituras Sagradas. Portanto, o que ele haveria de esperar que Jesus respondesse? Mestre, o que devemos fazer para herdar a vida eterna? Jesus também sabia disso e lhe responde com outra pergunta. Ele diz: o que diz a lei? Como a lês tu? O doutor da lei então lhe diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás a ti mesmo, como também ao teu próximo. Diante da resposta acertada, naturalmente, Jesus responde: respondeste bem, faze isso e viverás. Como assim viverás? Podemos perguntar: ora, mas ele já não vivia?
Poderia ser um doutor da lei no auge da sua vida física, na plenitude de suas forças. O que Jesus quis dizer com faze isso e viverás? Naturalmente, Jesus talvez quisesse dizer algo muito mais profundo, como de fato queria. Queria dizer que a vida verdadeira, real, concreta, significativa, só pode ser sentida e experimentada quando o amor se movimenta em nós. Quando amamos a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, quando amamos a nós mesmos e naturalmente o próximo, capiciosamente. O doutor da lei pergunta, mas Senhor, quem é, afinal de contas, o meu próximo? É quando Jesus então narra a inesquecível parábola. A parábola que ensina sobretudo o amor em movimento. A parábola que ensina o amor desinteressado. A doação legítima sem esperar absolutamente coisa alguma. Emmanuel escreve um livrinho chamado Material de Construção. Uma liçãozinha chamada Prova de Amor. Narra Emmanuel ali que um trabalhador de Jesus, encontrando um mentor espiritual, pergunta-lhe: de todas as nossas realizações, qual seria talvez a prova de amor mais significativa e profunda que poderíamos realizar, a fim de demonstrar a Jesus o quanto o amamos? O mentor espiritual reflexiona brevemente e diz: a maior prova de amor é quando alguém consegue, diante de uma criatura que não fez absolutamente nada de bom em sua existência, amá-la mesmo assim, quando ela menos merecer. E na parábola do bom samaritano, encontra-se um homem assaltado por ladrões, por salteadores, que o destituíram de todas as coisas, que o agrediram, deixando semi-morto, portanto inconsciente, à beira do caminho. Passa por ele um sacerdote, homem religioso, homem que conhecia como doutor da lei o mandamento maior. O vê e, vendo, passa de largo. Passa logo depois um outro homem religioso, um levita, filho de uma das 12 tribos de Israel, sabedor e conhecedor das cartas de Moisés, vê o homem e igualmente passa de largo. Mas é o herege, é o marginalizado, é aquele que sofre preconceitos, o samaritano, que, movido de íntima compaixão, vai ajudar aquele homem. E limpa as suas feridas com azeite e unguento, e coloca-o sobre o cavalo, e caminha com ele até uma estrebaria, e lá com ele igualmente se hospeda. Cuida dele a noite inteira. No dia seguinte, dirige-se ao homem da estalagem, lhe dá uma moeda e lhe diz: dê a ele tudo o que ele precisar,
Mais tarde, se necessário, eu te reembolsarei. Jesus finalmente pergunta ao doutor da lei: qual destes três te parece o mais próximo daquele homem? Aquele que com ele agiu de misericórdia. Jesus arremata, mais uma vez, a lição de maneira excelsa: pois vai tu e faz o mesmo. Pois somente fazendo o mesmo nós podemos colocar vida em nossas vidas. Quanto de vida temos tido, portanto? Quanto espíritos temos sido? Porque nós também somos de alguma forma devorados pelos apelos do mundo. Nós muitas vezes protelamos as nossas ações no bem ou as nossas conquistas para o espírito. Quanta vida temos dado a nós mesmos. Quanto amor temos reconhecidamente sabido dar e receber. Quanto de nós mesmos existe no outro. Quanto de renúncia temos nos sacrificado para que o outro seja de alguma sorte assistido dentro das nossas próprias possibilidades. Se daqui só levamos o amor, podemos afirmar com segurança que daqui só levamos o amor que tiramos de nós dando ao outro, não aquele suposto amor que carregamos para nós mesmos egoisticamente, acreditando que amar aqueles que nos amam é o suficiente para nós, acreditando que fazer o bem àqueles que igualmente o bem fazem conosco também é suficiente. Entretanto, a proposta crística é demasiadamente elevada e tem exigido de nós algo mais o tempo todo. E nós espiritistas podemos afirmar com segurança que sabemos algo mais da realidade espiritual que nos cerca. E se quem sabe pode mais, quem ama seguramente pode muito, mas muito mais. Se nós abraçamos a doutrina espiritista que tanto consolo e esperança nos traz aos corações e mentes, indiscutivelmente ela também nos provoca movimentos revolucionários em nós mesmos. Porque não é possível sermos quem éramos, uma vez sabendo o que já sabemos. Uma vez sabendo o pouco que já sabemos, não é mais possível sermos quem éramos até então. E reconhecemos que a vida só começa a ter verdadeiro significado e sentido para nós quando doamos algo de nós para o outro, quando transferimos o amor que temos para a felicidade daquele que talvez não tenha amor nenhum. É difícil, é bem verdade, é bastante difícil amarmos todos, porque há pessoas tão antagonicamente diferentes de nós mesmos, que a aversão é instantânea, que não somente a aversão é instantânea, mas a repulsa tomando conta de nós impede qualquer eventual aproximação. Entretanto, tal qual o pequeno conto de Emmanuel, nós devemos amar o outro quando ele menos merecer, porque de certo será quando ele mais precisa. E o que temos feito, portanto, da nossa vida? Pierre Teilhard de Chardin, jesuíta, católico, portanto, paleontólogo, ele foi exilado na China, e uma das grandes descobertas científicas, o homem de Pequim, foi descoberta por ele.
padre jesuíta, que só conseguiu descobrir porque foi exilado pela própria igreja, que queria ele longe. Porque as ideias dele, eu diria particularmente, eram espíritas demais. Ele escreveu um livro chamado Fenômeno Humano, talvez o mais famoso de Teilhard de Chardin. E lá ele vai dizer o seguinte, e nós já conhecemos essa expressão. E lá ele diz o seguinte: nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Nós, espiritistas, sabemos disso. Nós, espiritistas, reconhecemos com convicção que o que vivemos hoje é uma existência, que a vida é uma só, mas que existências são as inumeráveis que haveremos de experimentar e já experimentamos em outros planos e necessidades de convívio e educação de nós mesmos. Entretanto, a vida parece para nós ainda assim, enigma indecifrável. E já passamos do tempo, amigos e amigas, já passamos do tempo para fazer aquilo que devemos fazer, porque já nos encontramos conscientizados. Dr. Bezerra de Menezes vai afirmar em um de seus livros que a caridade, quando pensada, chega tarde. Nós ainda pensamos para agirmos no bem, porque o bem não é da nossa natureza. A bondade é da natureza dos bons. Os bons, os espíritos bons, as boas almas, fazem o bem porque eles não sabem o que é fazer o mal ou omitir-se diante das necessidades. Nós, ao contrário, ainda pensamos no bem que podemos fazer. E quando se pensa demais, o bem chega realmente tarde. Os amigos podem questionar, sim, mas devemos então considerar a intempestividade, a impulsividade na prática do bem? Não somos adeptos dessa opinião, muito embora reconheçamos que o bem sempre surgirá ante a oportunidade de fazê-lo, a começar em nós mesmos. Tudo que acumulamos em nossas vidas, nós deixaremos aqui. Como se diz no dito popular, caixão não tem gaveta. Nós deixaremos aqui absolutamente tudo, sem exceção. Inclusive os afetos, sem exceção. Levaremos o que conseguimos construir dentro de nós mesmos. É o que Jesus, no capítulo 6 de Mateus, vai chamar de tesouros no céu. Aqueles tesouros que podem ser acumulados sem riscos de serem furtados ou roubados por salteadores, sem quaisquer possibilidades de serem carcomidos pela ferrugem ou pela traça. São tesouros imperecíveis ao homem. Os valores espirituais são de fato um desses tesouros, mas indiscutivelmente o amor é o maior de todos. Quando amamos, levamos luz aos corações que nos cercam. Quando há em nós um esforço para a prática do bem, ali há também a expressão silenciosa, transformadora do amor. Nós não dimensionamos a repercussão do bem que podemos fazer e que já realizamos, é verdade, mas acreditemos, repercute de tal forma, tomando realizações tão mais significativas e expressivas do que aquelas intenções aparentemente
singelas que carregávamos até então. Pedro vai asseverar: o amor cobre uma multidão de pecados. Mahatma Gandhi vai dizer que se um único indivíduo alcançar uma expressão elevada de amor tão sublime, ele poderá sozinho neutralizar o ódio de milhões. É o que Jesus faz com a humanidade o tempo inteiro. Doa o seu amor ininterruptamente e desde sempre. Jesus continua amando-nos porque nos conhece de dentro para fora. E sabe que em nos conhecendo de dentro para fora, nós podemos encontrar as grandes respostas para as angústias mais íntimas e misteriosas que insistem ainda em nos perturbar. Ante qualquer manifestação e expressão da terapêutica de Cristo, do Cristo em nós, ele nos questiona: que queres que eu te faça? É preciso saber o que nós queremos que Jesus nos faça. É preciso também a ele darmos uma orientação, darmos um sentido, darmos uma essência de nós mesmos. Penetrar, portanto, íntima e profundamente em nós mesmos, ainda será a grande chave, através do autoconhecimento, que haveremos de abrir as portas para a felicidade. Não haverá, portanto, conquista de felicidade real sem proporcionarmos ao outro a felicidade que ao outro podemos dar. Pensemos nisso, portanto, amigos e amigas, para que não sejamos devorados pelos enigmas da esfinge contemporânea, do mundo consumista, do mundo individualista, do mundo vazio, egoístico, cada vez mais perdido no vazio existencial. Saibamos penetrar a realidade do indivíduo e descobrir a sua essência amorosa, que ali jaz, porque de certo ele já a tem também. Amigos e amigas, quero agradecê-los a todos pela oportunidade, pela atenção, pela tolerância, esperando que encontrem nessa semana de amor oportunidades de reflexão e realização no melhor de cada um de vocês. O bem que já podem fazer sempre será aquele convite de Jesus para a caridade despretensiosa e sem intenções ocultas, senão a de sinceramente podermos aprender a amar, porque a vida é um grande aprendizado ao amor, e Jesus continuamente faz com que disso nos recordemos. Muita paz, muito amor no coração, até uma outra oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado pelo carinho.